É nóis! Você confia no meu dom de enrolação do povo, né? Ah, mas Que tu eu só fiquei enrolou enrolando. 5 minutos, cara. E Só aí, cinco Altran, minutinhos. E aí, beleza? tudo beleza? Eu tava quase apelando em pegar minha cachorra pra deixar ela aqui na frente, porque aí, né, o É porque pessoal ia bichinho gostar mais de... fofinho, né? Aí o pessoal. É Claro, verdade, é verdade. Bichinho fofinho o pessoal gosta. certeza. Como é que tá aí, Altran? Tudo beleza? Tudo show de bola. Desculpa o atraso. Hoje é o aniversário do meu irmão, a gente Ah, estava tomando umas. Então, se por acaso sair alguma besteira aqui da minha boca, você já sabe. qualquer coisa a gente derruba a live. Isso, a gente derruba lá. Ai, ai, ai. Altran, eu já dei uma introduzida no assunto aqui, a galera disse que isso aqui ia gerar um podcast do Rebelião Saudável, que ia ficar Certo. salvo no GTV, que é nosso projeto de toda quinta-feira, a gente vai se encontrar agora, né? Aquele contrato Exatamente. que eu lhe contratei por R$ 15.000 por mês, tá lembrado? Pra Isso, gente... isso. A gente já tem que revisar já, que eu tô achando pouco dinheiro. Verdade, pra sair de uma festa pra vir pra cá é porque o cara tem que Não é, gostar mesmo macho? de fazer. Não é? É. Altran, Cara, mas bem legal. E assim, fica no podcast, né? Para o pessoal que não conhece o podcast, é Rebelião Saudável. Qualquer aplicativo de podcast que você procurar, você vai estar lá o Rebelião Saudável e fica no seu IGTV também, para a galera que gosta de assistir, né? Porque o podcast tem a sim, vantagem de não ver a nossa cara feia, com certeza, com certeza. né? Verdade, verdade. E você escuta em todo canto, né? Tá indo pro trabalho, qualquer coisa, bota ali pra Exatamente. escutar. Verdade. Exatamente. Hoje o podcast, os podcasts, né? Não o Rebelião Saudável, porque o Rebelião Saudável é a gente que está falando, então eu não escuto de novo. Mas os podcasts do Souto, né? O Tribo Forte, o Sim, podcast sim, do José Neto, né? O da sim, SBE Academy, são os sim. podcasts que me acompanham nos treinos, me acompanham nas pedaladas, me acompanham Pois quando eu é, estou lavando louça, quando eu estou dirigindo. Eu sempre pois é, coloco pois é. podcast para escutar. Pra aproveitar o tempo, né? É isso aí. Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. Al- Altran, hoje a gente tem uma polêmica para ser falada aqui nessa live. Você concorda comigo? Concordo. Eu queria só alertar aqui a Tatiana. Tatiana, mulher, procura um oculista, porque o negócio não tá legal, não. Ela disse que acha Que é nós que dois ela, gatos. Ela disse que acha nós dois gatos. Eu disse que ela tem que eu procurar acho um que oftalmologista. eu acho que tem uma live sobre miopia na outra bolinha. É só arrastar e vai ser mais útil. E aí, Jana? Beleza? Jana tá no online? Olha Tá sim, só. senhor. Oi, Jana. Show de bola. Cara, temos uma polêmica para conversar hoje, né? Introduz aí pra Temos. galera sobre o que é essa polêmica. Beleza. Aveia? Ih, já estão perguntando se é sobre aveia. Não, ninguém vai falar de aveia aqui hoje. Não, porque senão, se a gente falar de AV, arriscaram o Instagram querer derrubar a nossa live, né? Verdade. Altran, é o seguinte. Até antes de eu começar o curso de nutrição, eu não sabia que existia um guia alimentar brasileiro. Mas existe um guia alimentar brasileiro. Ele é de 2014, ali, né? Do finalzinho de 2014. Ele é Exato. reconhecido, internacionalmente como um guia avançado. Por quê? Pra galera que Porque não como você... conhece, tá aqui ele, ó. Pois é. A sua imagem... Ah, beleza, beleza, beleza. Esse guia, ele é reconhecido internacionalmente como sendo um guia avançado, porque, como você me escreveu hoje, ele quebra um paradigma da pirâmide alimentar, certo? Nutricional, que a gente sabe que não está dando certo. É só a gente olhar ao nosso redor que a gente vê que a população está adoecendo. Ou seja, a pirâmide é uma coisa que não deu certo. O guia, ele quebra com essa Exatamente. pirâmide, na medida que ele traz alguns conceitos. Em vez de dividir ali carboidrato na base de pirâmide, depois gordura e proteína lá em cima, o guia ele traz conceitos como produtos, ele faz a primeira divisão, né? Produtos in natura ou minimamente processados, depois Exato. produtos óleos e gorduras e produtos processados e produtos ultraprocessados ali. Basicamente, ele fala que, pelo nome já dá para a gente entender mais ou menos o que é, né? A gente vai dar exemplos depois. E uma coisa muito importante que esse guia fala é que a gente deve se aproximar de alimentos in natura ou minimamente processados e deve tentar evitar os processados e ultraprocessados. Ou seja, Exatamente. ele preconiza uma coisa que eu e você a gente fala todo dia aqui na página. Coma comida de verdade, menos processado Isso. possível. Certo? Exatamente. Doutor Marcelo está na live. Boa noite, meu amigo. Tranquilo?
Então, o guia, ele fala basicamente isso. Ele é reconhecido como um guia avançado. Antes da polêmica, eu queria que você desse sua opinião sobre o guia, falasse um pouco mais sobre os conceitos, antes de a gente entrar na polêmica da nota do Ministério da Certo, Agricultura. Pode ser? certo. Claro, claro. É bom a gente começar, Felipe, falando sobre de onde é que vem essa classificação que é utilizada no guia, né? Essa Sim, classificação foi criada por um grupo da USP, liderada pelo Carlos sim. Monteiro, né? Que é um pesquisador da USP. E a classificação, ela chama classificação nova. Ela foi lançada, na Exato. realidade, em 2010. Certo? Exato. Em 2010, ela tinha 3 grupos de alimentos. Ela tinha os alimentos in natura ou minimamente processados. Ela tinha os alimentos que eram considerados ingredientes culinários e tinha os ultraprocessados. Em Sim. 2016, eles lançaram uma nova classificação, uma nova, né? Porque o nome da classificação é nova, né? Eles Sim, sim. lançaram uma nova classificação, The New Nova, vamos dizer assim, né? E incluíram entre os ingredientes e os ultraprocessados, eles incluíram uma categoria aqui que é a dos processados. E foi Exato. exatamente essas 4 categorias que nós temos no nosso guia alimentar. O guia alimentar brasileiro, ele é um guia, ele não é perfeito, claro, né? Não existe um guia perfeito, até porque ele é feito por Uhum. gente e gente não é perfeita, Exato. né? Mas ele é um guia que ele traz uma quebra de paradigma muito grande, porque ele deixa de falar de percentuais, ele deixa de falar de Exato. composição nutricional, ele deixa de enfocar numa coisa que a gente chama de nutricionismo, né? Exato. Que é aquela história de você focar nos ingredientes, nos nutrientes, nos macronutrientes em separado. Como se na hora que você estivesse comendo um peixe, você estivesse comendo proteína, gordura e carboidrato separado. Na realidade, você não está, você está Sim. comendo o peixe. Então, Sim. essa palavra nutricionismo, ela está ligada a isso. Ela está ligada a aquela fixação por macronutrientes, fixação por proporções. O guia brasileiro, ele tira isso. Tanto é que se você pegar o guia, e o guia tem o quê? Tem 158 páginas. Se você pegar esse guia e for dar uma analisada, você não tem um percentual. O Verdade. único número que você tem no guia é o número das páginas. Você não tem percentuais. Tá entendendo? Você tem uma descrição de como deveria ser uma alimentação, uma descrição baseada em ciência, né? De como deveria ser uma alimentação. E esse guia, ele utiliza exatamente esses 4 grupos alimentares que eu acabei de citar, que são os grupos, número 1, in natura ou minimamente processados, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos grupos, né? O grupo dos ingredientes culinários, o grupo dos processados e o grupo dos ultraprocessados. Ultraprocessados. Então, o guia ele faz uma descrição bem direitinho de o que é que tem em cada grupo desse. Né? O guia, como você falou, foi lançado em 2014 e está em vigência até hoje. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente já pode. Perfeito, isso aí. Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco desses 4 grupos, né? Pronto. Então, vamos falar primeiro o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Eu estou agora, na minha frente aqui, eu estou com a edição do World Nutrition, volume 7, número 13, de janeiro e março de 2016, que é onde você tem a última classificação nova, tá? Que é o artigo que foi onde eles propuseram essas classificações. E aqui na terceira página do artigo, ele fala sobre o que são os alimentos in natura. Né? São alimentos minimamente processados, são alimentos in natura submetidos a processos como remoção de partes não comestíveis, tá? Ou não desejados dos alimentos, ou que são secos, desidratados, triturados, ou feito uma moagem, feito um fracionamento. Então, por exemplo, o café, que é feito uma torra do Sim, café, ele é um sim. alimento minimamente processado. Tá? Certo. Cocção apenas com água, pasteurização, leite, que é pasteurizado, ele é um alimento minimamente processado. Né? Certo. Então, por exemplo, o brócolis congelado, ele é um alimento minimamente processado, porque houve um Sim. branqueamento. Na prática, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para o pessoal que está escutando a gente, na prática, qualquer alimento que a gente come é um alimento que passou por algum tipo de processamento. Sim. Tá?
Por quê? Porque mesmo que seja um alimento, mesmo que seja um alimento que você colheu no pomar, esse alimento passou por um processamento porque foi utilizado, de repente, um agrotóxico para uma planta, ou Sim, você vai lavar, ou você vai simplesmente cozinhar aquele alimento. sim, Tudo isso são processos, portanto, um sim, processamento que esse alimento vai passar. A nossa ideia aqui, a ideia da classificação nova, é que a gente possa priorizar esses alimentos que são in natura ou minimamente processados, né? Então, sim, por exemplo, quais são os exemplos típicos de alimentos desses? São os legumes, verduras, frutas, batata, mandioca, raízes, tubérculos. Esses tubérculos podem ser embalados também, então o brócolis congelado, embalado também entra nessa questão. sim, Arroz integral, parbolizado, a granel, milho, todos esses vegetais entram. As carnes, todas as carnes compradas que não são enlatadas, elas entram também como alimentos in natura ou minimamente processados. Tá? Então, essa é a sim, primeira categoria e é o foco do nosso guia alimentar. Então, sim. imagina que o guia alimentar brasileiro ele usa 158 páginas para dizer para você que o seu foco de alimentação tem que ser comida de verdade. Comida de verdade. Uma frase. Exatamente. Exato. Resumindo, é isso aí. Então ele trabalha com os artigos para mostrar que a gente deve priorizar na nossa alimentação a comida de verdade, que são esses alimentos in natura ou minimamente processados. Olha aí, o me gusta. Isso é uma figura, viu? Então, vamos lá. Esse é o primeiro grupo, né? Alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o segundo grupo são os ingredientes culinários processados. Quais são Sim, esses ingredientes? Esses ingredientes aqui, aí entra azeite. o azeite de oliva, o açúcar, os óleos de semente, Sim, sal, o mel extraído do favo, né? Óleos e gorduras, qualquer tipo de óleo e gordura. Amido, por exemplo, a maisena. Maisena é um sim, ingrediente culinário. Ela não é sim, considerado um alimento, tá? Pelo guia. Estamos falando tudo de acordo com a classificação nova e o guia de alimentos, né? Ela não é tá, considerada um alimento, ela é considerada um ingrediente culinário. A farinha de trigo é um ingrediente culinário, tá? É chamado ingrediente culinário processado, tá? certo. Óleos vegetais são ingredientes culinários processados, não são considerados alimentos ultraprocessados. Você vai entender já já, Drica, por que o óleo não é considerado um alimento ultraprocessado. Na realidade, o óleo ele é considerado um ingrediente que entra nos alimentos ultraprocessados. Tá? Então vamos só se ligar nessa. É porque é uma questão de nomenclatura. A gente está querendo descrever para vocês a nomenclatura para ficar claro na hora que a gente for falar do guia. E na hora que a gente Sim, for falar da polêmica, né? sim. Vamos Certo? chegar lá. Vamos já chegar lá. Aí nós temos o grupo 3, são os alimentos processados. Quem são os alimentos processados? Conservas de hortaliça. Então, você já deve ter visto lá palmito. Palmito em conserva. É um alimento Conserva. processado. Tá? Certo. Conserva de cereais. Conserva de leguminosas, aqueles pepinozinhos pequenininhos, tipo picles. Tudo isso é alimento processado. Castanha de caju, adicionada de sal, é considerado um Sim, alimento processado. Tá? sim. Carnes que já são salgadas. Por exemplo, a carne de sol não Carne de é sol, nossa. considerada um alimento in natura ou minimamente processado. A carne de sol já é considerado um alimento processado, porque é acrescentado Sim, sal. Tá entendendo? Peixes sim, conservados em óleo. Então você compra lá o seu atum, né? O atum em óleo, né? O atum em conserva. É um alimento considerado um alimento processado também. Frutas em calda. Queijo também é considerado um alimento processado. Tá? sim. Dentro desta classificação que nós estamos falando aqui. E a Iogurte, última, Altran. iogurte também é considerado um alimento processado. Tá? Quem é o Tá. alimento minimamente processado ou in natura que origina o queijo e o iogurte? É o leite. O leite é in Sim, natura, porque ele sofreu no exato. máximo o processo de pasteurização, então ele é minimamente processado. Mas aí eu Sim, pego o leite e coloco o fermento. A partir do momento que eu coloco o fermento, que é a bactéria que vai fermentar, ele passou a ser um alimento processado, certo. certo? Aí eu posso transformar esse Em iogurte no ultra. alimento ultraprocessado. Que aí é onde está o problema, porque aí eu vou É. adicionar outros constituintes. E aqui é onde eu quero chamar a atenção
para a definição dos alimentos ultraprocessados. Olha só, Certo. esse grupo é constituído por formulações industriais feitas tipicamente, anota aí, com 5 ou mais ingredientes. Com frequência, esses ingredientes incluem substâncias e aditivos usados na fabricação de alimentos processados como açúcar, óleos, gordura, sal, além de antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Esses ingredientes são apenas encontrados em alimentos ultraprocessados e incluem substâncias não usuais em preparações culinárias ou aditivos. Por exemplo, você faz uma tapioca em casa, você está usando um ingrediente processado, que é a farinha de tapioca. Sim. Mas você não está botando aí estabilizante, corante, conservante, que você está fazendo em casa. Esse é o critério que eles utilizam, tá? Certo. Substâncias apenas encontradas em alimentos ultraprocessados incluem algumas que são extraídas diretamente de alimentos, como, por exemplo, caseína, lactose, soro do leite, glúten e por aí vai, tá? Então, esses alimentos aqui, eles são desenvolvidos, tá? Com o objetivo de serem hiperpalatáveis. Exato. Certo? Então, os alimentos ultraprocessados, eles têm essa associação exatamente para promover a hiperpalatabilidade. Ou seja, um alimento que você começa a comer e não tem vontade de parar. Tá? Então, esses são os ultraprocessados. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos típicos. Refrigerantes, pó para refresco, salgadinhos de pacote, sorvete, chocolate, bala, guloseima de uma forma geral, pão de forma, pão de hot dog ou de hambúrguer, pão doce, biscoito, bolo e mistura para bolo, cereais matinais, barra de cereal, bebidas energéticas, achocolatados, bebida com sabor de fruta, caldo liofilizado com sabor de carne, esses caldo quinó, essas coisas, maionese e outros molhos prontos, fórmulas infantis também são ultraprocessados, tá? O whey seria um alimento ultraprocessado também, né? O que mais? Produtos liofilizados para emagrecer, substitutos de refeições, vários produtos congelados prontos para crescer, esses hot pocket, essa coisa, tudo isso é ultraprocessado. É muito importante entender essa definição dos ultraprocessados para poder entender a polêmica e para poder entender o jogo de interesse que está por trás. Certo? Sim. Muito bem. Então, esses são os alimentos ultraprocessados de acordo com a classificação nova. Henrique, a gente pode dizer, para fazer uma linha histórica do que você acabou de falar, para dar um exemplo bem resumido, o leite é um alimento minimamente processado. Certo? Isso. In natura, ou minimamente processado. Porque no máximo ele sofreu pasteurização e homogeneização, que são processos que estão descritos, que é apenas para controlar microbiologicamente e não haver contaminação. Certo. No segundo ponto, a gente tem o iogurte 2 ingredientes, aquele famoso lá, que é ele é um processado, então. Ele é um processado. Por quê? Porque eu incluí nesse ingrediente o segundo grupo, que é o ingrediente culinário, que é o fermento biológico, que é o lactobacilo. Certo. Tá? E, para um terceiro ponto, transformando esse mesmo alimento em um ultraprocessado, a gente pode chamar um danoninho da vida. Com corante, com outras coisas, que aí eu coloquei com mais açúcar. Estabilizante, coloquei mais açúcar e coloquei essas outras coisas que vão tornar o ultraprocessado mais palatável. É interessante porque a classificação nova, ela usa o termo alimento. Alimento ultraprocessado. Né? O cara assim, eles tentaram deixar a coisa um pouco menos agressiva, porque eu nem usaria a palavra alimento. Certo? Eu ia com alimento produto, até, né? O processado ainda é alimento, na minha opinião. Exato. Mas o ultraprocessado é substância comestível. Na minha visão, não dá nem para chamar de comida, não dá nem para chamar de alimento. Quando você fala alimento, cara, alimento é uma coisa que remete à essência do ser humano. Exato, você chamar um biscoito recheado de alimento, meu amigo, é um absurdo. Substância comestível e por aí vai. Né? Miguxa está perguntando sobre açaí. Esse açaí que ele toma, Henrique Altran, vem numa vasilha assim, com leite condensado, com fete, xarope de guaraná. Por favor, comente.
Esse aí é uma bomba ultraprocessada, né? Só vai piorar o seu bico de papagaio. Não aconselho. Exatamente. Migusta, olha o bico de papagaio, Migusta. Pelo amor de Deus. Henrique, eu acho que a gente já explicou bem, né? Você já sim. já definiu perfeitamente. Eu acho que um ponto que a gente deveria tocar seria a regra de ouro que o guia fala. O que é que você acha da gente passar para esse ponto? Acho uma boa. O guia, ele dá... deixa eu abrir aqui. Ele dá são 4 recomendações que o guia dá e uma regra de ouro, né? Então, a primeira recomendação é a seguinte: faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Então, o guia começa com essa regra. Olha que maravilha de recomendação. Enquanto a pirâmide alimentar lá dos Estados Unidos, né, as diretrizes alimentares lá dos Estados Unidos dizem que você tem que comer X% de carboidrato, X% de gordura, X% de proteína, o Guia Alimentar Brasileiro, nosso Brasil, que todo mundo diz que é subdesenvolvido, ele diz: coma comida de verdade. Exato. Como é, agora me explica, Felipe, como é que em sã consciência qualquer profissional da área de saúde pode abrir a boca para ir contra um negócio desse? Eu estava pensando exatamente nisso. A gente eu não sei se pelas mensagens que você recebe, mas pelas mensagens que eu recebo, inclusive incluem você, a gente é tido meio, como rebelde, né? A gente não segue, mas a gente segue essa diretriz aí, que é muito avançada, por sinal. Sim. Se não é, de certa forma, a gente segue e concorda com isso. Olha só, fizeram um comentário aqui em cima, Altran, perguntando exatamente sobre isso que você falou, se esse guia não seria omisso porque ele não traz números. Eu acho que você concorda comigo que ele é ao contrário disso. Pelo fato dele não trazer números, esse é o avanço dele. De não dividir, exatamente o que você falou no começo da live, de não dividir a comida ali em percentuais, que ninguém come assim, na verdade. Exatamente. Então eu acho que... Ninguém come percentuais, ninguém come número, ninguém come... Peraí que chega no restaurante e diz assim, olha, eu quero uma porção com 30% de gordura, 50% de carboidrato e 20% de proteína. Você pode trazer, por favor? Você não pede isso. Quem é que chega no restaurante e pede isso? Eu estava na festa de aniversário do meu irmão aqui. O que foi que eu pedi? Eu pedi uma porção de camarão. Eu não pedi X% de carboidrato, X% de proteína. Eu pedi camarão. Então a gente não come números. Exato. Tá entendendo? A gente come comida. E o Guia Alimentar Brasileiro estimula você a comer comida. Isso é que é maravilhoso. Comida. Entendeu? Eu queria só fazer um parêntese aqui. Tem 72 pessoas na live e você falou bem, bem alto aí que comeu camarão. Então você quase beijou o ombro aí, né? Para eu que estou em jejum de 25 horas. Você está em jejum de nata. Eu só vou comer amanhã de noite. Mas você vai quebrar o seu jejum em uma ocasião especial com o Dr. Marcelo Cardoso, né? Com certeza. Em grande estilo, né? Grande estilo, grande estilo. Henrique, essa foi a primeira recomendação do guia, né? Isso, a primeira recomendação. Tem uma pergunta interessante que o Migusta colocou aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então ele diz o seguinte: o ovo com bacon dos americanos é melhor do que o pão assado do brasileiro? Vamos lá. Ovo é um alimento minimamente processado, ok? Sim. Certo? Claro, isso aí. Tá? Olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui. Amora. Dê um tchau ali para Henrique Altran. Dê um tchau ali para Henrique Altran, dê. Quer ir embora. Então ela sempre invade aqui. Ela sempre invade, Não, e assim, você viu que já aumentou, só pelo fato dela ter aparecido, já aumentou 7 pessoas na live. Rapaz, eu disse a você, é uma coisa fofinha, vai chamando gente, né? Chama atenção. Olha só, o ovo é um alimento minimamente processado. Na realidade, o ovo é in natura, né? Ele vai ser processado só a partir do momento que você quebra e que você frita ou que você cozinha, é que você está processando. Sim, o bacon, ele pode ser um alimento minimamente processado ou ele pode ser um alimento processado. Isso existem bacons e bacons. Exatamente. O bacon que eu vou no supermercado e compro dessas marcas mais famosas, esse bacon, ele tem várias substâncias para ele virar aquele bacon. O bacon artesanal, defumado, que eu posso fazer até na minha casa, tem vários vídeos no YouTube, né? É um alimento minimamente processado.
Tá? Então tem que ser só essa atenção em relação à classificação. Mas vamos para a regra 2. A regra 2 diz o seguinte: utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar ou cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então o que, é que ele está dizendo aqui? O grupo 2, que são os ingredientes processados, né? Óleo, açúcar, sal, esses ingredientes, eles devem ser utilizados com parcimônia. Sim, sim. Quando você for fazer os alimentos ou quando você for preparar alguma receita. Então, se você vai usar uma receita, prefira usar menor quantidade disso aí. Receita é o quê? Vou fazer um bolo, né? Então, eu prefiro usar ingredientes que sejam menos processados possível. Tá certo? Agora, aqui tem uma pegadinha, né? Qual é a diferença em termos nutricionais, tá? E qual é a diferença em termos de constituintes químicos entre um pó para mistura para bolo que você compra no supermercado e o bolo que você faz em casa sem essa mistura? Do ponto de vista químico, são muito diferentes. Por quê? Porque eu tenho estabilizantes, corantes, aromatizantes nesse bolo que eu comprei no supermercado. Sim. Ok? Sim. Do ponto de vista, vou já falar sobre a questão do sal. Do ponto de vista nutricional, é a mesma coisa. Não tem diferença. Sim. A base das duas formulações é farinha de trigo e óleo vegetal. Certo? Exato. Ou manteiga. Tá? Então, a base dos dois é muito parecida, portanto, devem ser ingeridos em menor quantidade. É só você seguir as regras. A primeira regra não é comer alimentos minimamente processados ou não processados? Sim. Né? In natura. Então, se você já priorizar isso, por consequência, você já está seguindo as outras. O sal, Drica, e para o pessoal que está escutando a gente, o sal ele tem uma conotação muito complicada em relação ao Guia Alimentar Brasileiro. Por isso que eu falei, o Guia Alimentar ele não é perfeito, assim como as diretrizes americanas são piores ainda. Porque o sal ele é tido como um vilão, quando na realidade ele não é. O sal ele é uma consequência do excesso de ingestão de carboidrato refinado. Quando você come muito carboidrato refinado, você retém sódio. E aí a pressão pode aumentar, né? Como um marcador de síndrome metabólica. Aí os médicos, ao invés de dizerem para você parar de comer o carboidrato refinado, eles atacam o pobre rei do sal. Sim, né? exato. Então, dentro dessa perspectiva, o sal entra aqui como entre aspas, um ingrediente culinário que deveria ser evitado, mas faz parte da imperfeição do guia, certo? Sim, A gente, como a doutora Vivian acabou de falar, a doutora Vivian Campos, o açúcar que é o problema, tá? Então, exato, e a Érica, 25 Érica, acabou de falar do livro maravilhoso do James de Nicolantonio, que é o The Salt Fix. Infelizmente não tem tradução para o português ainda, mas é um livro fenomenal. Sim. A Marília, ela perguntou, e a aveia é um bom alimento? É vilã? É sempre? A aveia encaixa aí nos alimentos processados, né? Ela encaixaria aí no alimento processado. Né? Então por aí já dá para tirar já dá para tirar um fino. É aquilo que eu falei. O guia, ele não é o guia. Na realidade, a aveia, Felipe, melhor dizendo, ela dentro do guia alimentar, ela encaixaria como alimento minimamente processado. Ela entraria na recomendação para ser ingerida. Mas ela entraria na recomendação para ser ingerida junto com arroz, junto com feijão, junto com pão integral não, mas junto com farinha de trigo integral, que seria do grupo 2. Né? Então, quer dizer, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que eu falei. O guia ele é muito bom, mas ele não é perfeito. Exato. Né? Então a gente tem que dar essa separada. Estimular comida de verdade é uma coisa, massa do guia. Mas estimular comer comida de verdade e dizer que a aveia deve encaixar, aí já cai na questão da problemática do guia. Porque mesmo o guia não sugerindo, é importante entender isso, mesmo o guia não tendo percentuais, a gente não pode esquecer que na cabeça de todo mundo os percentuais existem.
E Sim. principalmente a gente não pode esquecer da disponibilidade do alimento. Entre no supermercado e o que é que você vai ver de disponibilidade de alimento? Sim. 80% do que tem no supermercado é fonte de carboidrato. Rapaz, 80%. eu só entro em supermercado para ir para a parte de limpeza e para a parte de carne, queijo, alguma coisa. O resto não se aproveita nada, Henrique. É impressionante. Pelo amor de Exatamente. Deus. Infelizmente, essa é a realidade. É Então, essa verdade. foi a primeira regra e a segunda regra. A regra número 3 diz o seguinte: limite o uso de alimentos processados, consumindo em pequena quantidade, como ingredientes de preparações ou como parte de refeições baseadas em alimento in natura ou minimamente processado. Então, aqui nessa regra, ele está dizendo o seguinte: evite comer pão integral. Pão é um Exato. alimento processado. Certo? Ele está dizendo Exato. aqui também: evite comer bolo, porque bolo é um alimento processado. Sim. Tá? Ele está dizendo aqui também: evite comer tapioca, porque tapioca Sim. também é um alimento processado. Só que não está escrito do jeito que eu estou falando. Sim. Certo? Ele tem que interpretar essa questão do guia. Né? E o grupo 4, que aqui é onde está toda a polêmica, né? A regra 4 é: evite produtos ultraprocessados. Então, o guia brasileiro, gente, vocês não têm noção como é legal para a gente dizer um negócio desse. O Guia É. Alimentar Brasileiro está dizendo para você: não coma biscoito recheado. Não Exato. coma, não é isso? Não coma Todinho. Hot Pocket. Não beba É. todinho. Não coma Nissin Miojo. É isso que o Guia Exato. Alimentar Brasileiro está Exato. dizendo. Porque esses Exato. alimentos são ultraprocessados. Sim. Né? Então é fantástico. E aí tem a última regra, que é a regra de ouro, né? Que eles chamam. A regra de ouro. A regra de Essa é a ouro. origem da polêmica. Exatamente. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias, ao invés de comer os alimentos ultraprocessados. Ou seja, se eu tenho leite, queijo e iogurte, ou se eu tenho todinho, eu prefiro o quê? Eu prefiro leite, queijo e iogurte e não todinho. Certo? Porque o todinho é um alimento ultraprocessado, enquanto o leite é in natura e o queijo e o iogurte são alimentos somente processados. Tá? Sim, sim. Minimamente, né? Minimamente processados. Tá? Certo. Perfeito. Certo? Perfeito. Vamos para a polêmica agora? Ou você Bora. tem Então, alguma pergunta que o pessoal fez aqui? não. Não. Não? Tá de boa? Eu queria só frisar essa regra de ouro. Que o guia fala que a gente deve se aproximar de comida de verdade. De alimentos in natura ou minimamente processados. Beleza. Eu acho que agora é a hora da gente ir para a polêmica. Então, A agora é a hora polêmica que da é a a nota polêmica. que todo mundo aí fez uma postagem Exatamente. sobre a nota do Ministério da Agricultura. Por favor, Henrique Altran, a palavra é sua. A nota do Ministério da Agricultura é uma nota técnica, tá? Nota técnica número 42. Na realidade, essa nota ela não deveria nem ter vindo a público. É, Entendeu? Essa nota é uma nota de circulação interna, tá? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a sigla é MAPA, para o Ministério da Saúde. Então é uma nota interna do governo que sim. vazou, e no que vazou, meu amigo, aí a Aí gente a gente entendeu, espalhou. a gente espalhou, porque a gente entendeu qual é o problema, né? Então olha só, Sim. a nota é toda voltada para a questão do guia, tá? Eu estou com ela aberta aqui, ó, no iPad, eu vou ler dela, tá? E ele primeiro ele faz um breve sumário do guia alimentar, mas aí ele vem com uma análise, tá? Ele diz o seguinte: em relação à diferenciação de alimento ultraprocessado por meio da Opa. contagem do número de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, você lembra que eu falei? Que o Sim. ultraprocessado tem 5 ou mais De ingredientes? 5 ou mais. Sim. Parece ser algo cômico. A nota está dizendo isso. As receitas domésticas que utilizam vários ingredientes não podem, em hipótese alguma, serem rotuladas dessa forma, o que demonstra um evidente ataque sem justificativa à industrialização. Então, a nota, ela está querendo dizer que um biscoito recheado, eu vou usar aqui sempre o biscoito recheado, um salgadinho, Certo. por exemplo, está querendo me dizer que um biscoito recheado, está querendo me dizer que um salgadinho desse é um alimento
que não deveria ser classificado como ultraprocessado, porque existem receitas que eu faço na minha casa que têm a mesma quantidade de ingredientes. Tá entendendo? Então, o que a nota está falando é o seguinte: se eu fizer um biscoito, vou pegar aqui um exemplo assim que é bem assim polêmico. Se eu fizer na minha casa um biscoito de aveia, eu fiz o biscoito de aveia, eu misturei a aveia com a manteiga e coloquei o fermento e coloquei todos os ingredientes lá. Esse biscoito, de acordo com o guia, ele é diferente do biscoito que eu compro no supermercado. E isso é bem claro, porque o biscoito que eu compro no supermercado tem vários estabilizantes e corantes, né? Sim. Então, o mapa está querendo dizer... Olha como é interessante. Ao invés do mapa, né, da nota do mapa, está querendo dizer que esta receita é ruim para a saúde também. Ela não está dizendo isso. Ela está querendo dizer que o biscoito de supermercado não é ruim para a saúde. Exato, exato. Ela não pegou essa receita rica em carboidratos, cheia de açúcar que eu faço na minha casa e elevou para, aliás, e diminuiu, né, para a categoria de ultraprocessado. Ou seja, a receita que eu faço em casa, ela não disse que era uma porcaria. Não. Ela disse que ultraprocessado não é uma porcaria. Entende como é sutil a diferença? A diferença é muito sutil. Né? Alguém colocou aqui, biscoito da vovó e negresco. Pronto. É Daniel, meu amigo. Pronto. É exatamente isso. Ela não disse que o biscoito da vovó é uma porcaria. Ela disse que o negresco é que é igual ao biscoito da vovó e que não deve ser classificado como porcaria. Tá entendendo? Claro que o negresco, inclusive, é feito com muito amor, inclusive igual ao biscoito da vovó, né? Pois é. Né? Então, assim, entenda, eu estou usando aqui, eu usei o exemplo do Daniel e dessa questão do negresco e do biscoito da vovó. Tenho certeza que a vovó de vocês deve fazer biscoitos muito gostosos, mas é só para entender que a questão do mapa não é proteger as origens culturais, né? A nota do mapa não vem com o objetivo de proteger as origens culturais das receitas maravilhosas que existem na cultura brasileira. Ela vem para defender os interesses dos ultraprocessados, para que no guia não se diga que você não deve comer ultraprocessado. Esse que é o grande lance. Entendeu? A nota entra nesse ponto. Né? Rapaz, é complicado, viu? E tem mais. A nota é grande, tá? Não vale a pena. Eu destaquei alguns pontos aqui. Né? A nota, no ponto, nessa análise que eles fazem, no ponto número 13, eles dizem o seguinte: embora declare ser importante ampliar a autonomia, o guia induz a população brasileira a uma limitação da autonomia das escolhas alimentares. Quando um documento oficial do governo brasileiro orienta evite alimentos ultraprocessados, está generalizando algo que é muito diversificado. Quando usamos essa classificação equivocada, pesquisas mostram que existem alimentos que são classificados nessa categoria e que são feitos industrialmente de forma semelhante a preparações culinárias caseiras. Mais uma vez, eu estou pegando o ultraprocessado e dizendo que é bom. E não dizendo que a preparação caseira é ruim. Então, eu estou defendendo o ultraprocessado. Tipo assim, quando eu digo não coma ultraprocessado, eu estou dizendo, é como se eu estivesse dizendo para a população assim, olha, você tem 10 opções. 9 são ultraprocessados e que dão lucro para a indústria. Mas eu vou dizer, não coma ultraprocessado. E aí eu estou limitando, porque eu estou deixando para você só comida de verdade. Oi? Sim, sim. Você está entendendo? É loucura, cara. É loucura, Rapaz. É um negócio assim surreal. Surreal. Só você lendo e entendendo a magnitude de uma nota imbecil como essa. Tá é uma coisa que o cara pensa que é até brincadeira, né? O cara pensa que é até brincadeira. É tão claro que isso aqui reflete os interesses de uma indústria. É tão claro que assim que essa nota foi liberada, né, a indústrias, eu estou até aqui com a notícia, não sei se vocês chegaram a ver, essa saiu no UOL no dia 24 de novembro, ou de setembro, hoje, né? Aqui, ó, saiu no UOL, na parte de alimentação do UOL, e essa notícia diz o seguinte: rendeu uma discussão motivada pela divulgação, etc e tal.
Após a divulgação, organizações que representam, presta atenção, organizações que representam Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Balduco. Mondelez, Danone, Balduco e afins colocaram o time em campo para engrossar o corpo pela revisão do guia, afirmando que é preciso incorporar o avanço da ciência. Exato. Então, preste atenção. O Ministério da Saúde tem um guia fantástico que diz para você comer comida de verdade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diz que esse guia não presta porque diz que os ultraprocessados são ruins. E o MAPA está defendendo que os ultraprocessados não devem ser classificados como ruins. Adivinha quais são as indústrias que vão se beneficiar disso? Está aqui na matéria do UOL. E não sou eu que estou dizendo. É o UOL que está dizendo. Está escrito bem aqui. Para vocês fica o contrário. Tá, as empresas estão aqui. Gente, me pergunta uma coisa. Quando a Nestlé entra para engrossar a bancada, alguma coisa que quer mudar o guia brasileiro, você acha que a Nestlé está entrando porque ela quer vender mais carne, alface, tomate, repolho? Não! A Nestlé está entrando porque ela quer vender mais Todinho, ela quer vender mais... Todinho não, Todinho é de outra marca. Nescau, ela quer vender mais Leitinho, Danone e tudo isso. É óbvio. Então, verdade. Gente, é um negócio assim descarado, tá entendendo? Chega a ser cômico. É descarado. Chega a ser cômico. É descarado. Né? Usando a palavra que a nota do mapa usa, né? Que ela diz que é cômico a classificação. Eu estou dizendo que cômico é você criticar uma classificação dessa que diminui o consumo de ultraprocessados, querendo que a indústria se beneficie. É ridículo isso. Ridículo, cara. É ridículo. Essa live aqui tá com 90 pessoas aí e eu tenho certeza que elas devem estar pensando exatamente isso. É ridículo isso aí. É impressionante. É impressionante. Aí, depois, tem o seguinte. Olha só. Olha a questão. Esse já é o ponto seguinte, né? A regra de ouro não alerta que uma alimentação que utiliza sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias é perigosa. O guia não orienta que o uso apenas de alimento in natura ou minimamente processados em consumo excessivo está associado a doenças do coração, obesidade, outras doenças crônicas, de forma semelhante a outras categorias de alimento, várias vezes colocadas nesse documento. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem 90 pessoas assistindo a gente. Vocês conhecem alguém que ficou doente porque comeu excesso de comida de verdade? E olha que eu não estou nem fazendo distinção aqui entre arroz, feijão e carne. Eu estou falando comida de verdade. Vocês conhecem alguém que fica doente por causa disso? Me diz se as doenças que mais acometem hoje a sociedade mundial não são os ultraprocessados. Perfeito. Pessoal, comida de verdade está aliado à nossa evolução. Eu escrevi aqui, eu fiz um bocado de risco na nota, né? Eu escrevi aqui. Em que mundo alimentos in natura geram essas doenças todas? Onde é que o mapa está? O mapa é do planeta Terra? O Ministério é do planeta Terra? Porque se gerassem, como é que... Me diz, pessoal, vamos pensar um pouquinho, vamos usar a cabeça um pouquinho. Nós temos 300 mil anos de gênero Homo sapiens, melhor dizendo, de espécie Homo sapiens. Temos 2 milhões de anos de gênero Homo. Se a gente comendo comida de verdade, numa época onde não existiam ultraprocessados, causasse todas essas doenças, como é que a gente tinha chegado até aqui? Henrique, não faz nem 100 anos que começou esse boom de produtos ultraprocessados. A gente já está vendo a decadência do nível de saúde da população. Exato. Nem 100 anos. Exato. Imagine se tivesse Todinho e Danoninho aí sei lá, há 300 mil anos. Pois a gente tinha chegado, não. A gente não tinha chegado aqui. Não. O que esse guia fala é mais ou menos assim, o que a nota fala é mais ou menos assim: olha, a gente tem que respeitar os avanços tecnológicos. Se a indústria consegue fazer
já que a gente está nos exemplos, biscoito e danoninho para o seu filho lanchar, você deve deixar ele comer isso. Aliás, você tem que respeitar o avanço tecnológico. Ou seja, os caras fazem avanço tecnologicamente, fazem alimentos fuleira, como a gente fala aqui no Nordeste, faz alimento fuleira para dar para as crianças, para todo mundo, e quer que o cara coma porque tem que respeitar o avanço tecnológico. Meu amigo, é de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Você vai mandar o seu filho para a escola, ao invés de você mandar ele com um iogurte, 2 ingredientes, por exemplo, para ele lanchar, e uma maçã, vamos dizer, ou de repente uma porção de morangos para misturar com o iogurte, ou vinho de codorna cozinhado. Ou vinho de codorna. Não mande isso. Ou se quiser, você pode até mandar, mas você manda só umas 2 vezes por semana. Nas outras vezes, para respeitar o avanço tecnológico, você manda biscoito recheado, você manda Doritos, você manda Todinho, Nescau e essas porcarias. Cara, é isso, né, que a nota do mapa tá dizendo, bicho. Sim. Assim, é um negócio descarado justificar alimentos ultraprocessados baseado em avanço tecnológico. Tá entendendo? É um negócio assim, sabe? Querer, achar que nós, seres humanos, temos a capacidade de criar algo comparável à evolução que nos ajudou a criar esse tempo todo. Tá entendendo? Pretensão demais, né? Pretensão demais. Então, falta só uma coisa aqui. Para compensar aqui, daqui, sei lá, daqui a 20 anos, o mapa colocar uma nota sugerindo que a gente deixe de comer carne vermelha e passe a comer carne impressa por impressora 3D. É o próximo carne passo, do entendeu? Futuro. Carne do futuro. É o próximo passo. É o próximo passo. Entendeu? É louco. É louco. É louco mesmo. Agora, olha só. Não, vamos dar a César o que é de César. A nota tem um ponto positivo. Sim, certo? isso tem que eu queria que você comentasse também. Que é importante. O Guia Alimentar Brasileiro, como a gente já falou, não é perfeito. Ele estimula o consumo de arroz, ele estimula o consumo de leguminosas, que a gente sabe que são cheias de antinutrientes, essa coisa toda. E que a gente, assim, a princípio estimula o consumo de aveia, e que a princípio não seria interessante para a gente. Mas o Guia Alimentar também tem um outro problema. Ele sugere que a gente diminua o consumo de carne vermelha. Certo? E isso é uma falha no Guia Alimentar. Porque ele usa essa sugestão, a carne vermelha é um alimento minimamente processado, é um alimento in natura, na realidade. Sim. Né? É uma contradição, né, Henrique? É uma contradição. É uma contradição. E ele sugere isso usando como argumento uma ciência que não existe. Ele usa como argumento proteção do meio ambiente. Então não faz nenhum sentido. Né? A gente sabe que o consumo de carne vermelha não traz danos para o ambiente na amplitude que é colocado na mídia, principalmente pela mídia vegana, né? Que adora falar que o consumo de carne vermelha é pior do que você dirigir um carro e esse tipo de coisa. Né? Então não tem nada a ver isso aí. E no guia ele sugere você diminuir o consumo de carne vermelha. Né? Sugere ter uma alimentação mais vegetariana, vegana. Isso faz parte dentro dessa agenda vegana que a gente já tem escancarada em praticamente todas as instituições internacionais e nacionais. Essa nota do mapa tem um aspecto positivo, porque no finalzinho ela diz o seguinte: em relação à declaração do guia sobre a diminuição da demanda por alimentos de origem animal e suas consequências, mantemos a posição apresentada na nota técnica com as seguintes considerações. Os argumentos muitas vezes apresentados são contrastantes com a realidade dos fatos da agricultura quando relacionados a aquecimento global, desmatamento e poluição. Entretanto, assim como mencionado anteriormente, os dados são pseudocientíficos e vêm sendo refutados sistematicamente pela Embrapa e demais instituições de pesquisa. Em outras palavras, coma sua carne, porque não faz nenhum sentido você dizer que não come carne porque o ambiente está sofrendo. É isso que a nota está falando. É a parte positiva da nota. O pessoal pode dizer assim: Henrique, você está falando que é a parte positiva da nota porque isso tem a ver diretamente com o que você prega, que é uma alimentação de viés carnívoro. Gente,
eu sugiro uma alimentação de viés carnívoro, não é porque eu tenho participação no açougue, né? É o que eu postei naquele dia, né? Exato, ou porque eu tenho uma fazenda não junto com o somos... Felipe, onde a gente tem 50 mil cabeças de gados e ganha dinheiro vendendo carne. Eu prego uma alimentação, eu sugiro uma alimentação que tenha um viés carnívoro, você não precisa nem ser carnívoro total, se você quiser, Sim. mas uma alimentação onde você tem a base animal, porque é o alimento que tem maior densidade nutricional e os argumentos de proteção ambiental e tudo mais são totalmente pseudocientíficos. Nenhum, com certeza. Nenhum tem sentido. Para quem quiser conhecer mais sobre essa questão, tem um livro chamado Sacred Cow, né, que foi escrito esse ano, publicado no mês de julho, se eu não me engano, do Rob Wolf e da Diana Rogers. Está disponível, infelizmente, por enquanto, só em inglês, mas que é um excelente livro que aborda todos esses aspectos. Né? Então, é diferente. Eu estou defendendo a carne, mas não ganho nada da indústria da carne. O Mapa está defendendo a indústria dos ultraprocessados, que tem Nestlé, Mondelez, Unilever, Balduco e outra, Coca-Cola, dentro do interesse. Então, aí fica aquela questão. Será que Coca-Cola tem um pouquinho mais de grana e de interesse do que o Henrique e o Felipe, que estão fazendo uma live gratuita no Instagram? Inclusive, eu estou fazendo a live do celular da minha irmã, porque o meu tá sem a entrada do fone aqui, ó. Por aí você tira. Para você ver, né? Se a gente tivesse ganhando tanto dinheiro assim da indústria da carne, a gente poderia estar com uns 4 celulares aqui, né? Henrique, fizeram um comentário importante aqui, ó. Falaram sobre a força da agenda vegana e ela disse que lá na Europa, onde ela mora, eu esqueci de ver o nome dela. Acho que alguma coisa Boiar. Ela falou, tá aqui, Cris Boiar. Ela disse que na Europa fazem uma sugestão de diminuir o consumo de carne, inclusive taxando a carne a preços altíssimos. Eu queria que vocês comentassem aqui, se for possível, se vocês notaram o aumento ultimamente nas carnes, porque aqui em Natal, meu amigo, aumentou consideravelmente o preço das carnes. Essa época do ano é uma época onde você tem normalmente aumentos, né? A carne não foi uma exceção a isso aí, mas isso não justifica você passar a comer porcaria, né? Porque se a gente observar em termos nacionais, as carnes aumentaram, mas existem carnes que aumentaram menos do que o arroz, por exemplo. Sim. Certo? E assim, a gente tem que entender, Felipe, e essa é uma coisa muito importante para todo mundo que está vendo a gente entender. A questão da carne e de ela ser mais cara, dela ser mais barata, tem que entender que a gente não pode focar só no preço daquilo que nós estamos comprando. Nem de carne, que ninguém come só filé todo dia, o dia todo, né? A primeira coisa é essa, a gente não pode focar só naquilo que a gente está comprando. Ou seja, fígado eu só como picanha. Só como picanha se for do gado lá da Nova Zelândia, porque eu sou chique, eu sou fino. Meu amigo, você pode ser chique, você pode ser fino. Mas é você. Fígado, moela, o que mais? Bofe, que é o pulmão, né? Rim, tripa, que é a panelada. Osso para fazer uma boa e vai dar sopa. Para fazer sopa, fazer caldo de ossos. Aí. Ovo. Todas essas proteínas animais que eu citei aqui são baratíssimas. Certo? E olha que eu estou falando só da comparação direta de preço de alimento. Sim. Tá? De preço de alimento. E se a gente for falar em ganho futuro de saúde com remédio que você não vai usar no futuro? Aí é onde eu queria chegar. Você diz assim, mas esses alimentos são um pouco mais caros, ainda são um pouco mais caros. Né? Um ovo comparado com um pão carioca, por exemplo, um pão francês. Sim. Ele pode ser um pouco mais caro. Mas se você comer ovo todo dia, você vai viver mais, com mais energia, mais disposição e sem remédio. Se você comer aquele pãozinho francês, você vai viver menos, com menos energia, com menos disposição e tomando remédio. E dependendo do remédio, meu amigo, você vai ir para falência. Literalmente. Vai mesmo. Eu com 27 anos, você sabe muito bem, não sei se o pessoal sabe, eu estava bem acima do peso.
Hoje eu tenho 34. Estou bem melhor do que quando eu tinha 20 anos. Se eu tivesse continuado naquela pisadinha que eu tava, de comer besteira, de comer muito açúcar, hoje em dia eu estaria tomando no mínimo remédio aí para pressão, remédio pro diabetes. Você já estava tá tomando tomando estatina, né? Naquela época? Com 27 anos você já estava tomando Não, estatina. Não, foi prescrito, mas aí foi prescrito, você não tomou não, né? Eu faço parte da rebelião, né, meu amigo? Ah, tá certo. Tá certo. Aí eu Mas mudei meus hábitos. essa questão é uma questão que a gente tem que falar, entendeu? Porque Com certeza. as pessoas, assim, o pensamento normal é o pensamento imediatista de que Sim. você vai gastar uma determinada quantia de dinheiro agora e é só isso. Mas o cálculo é muito maior, entendeu? Sim, Se você calcular sim. a quantidade de grana que tem que ser colocada, por exemplo, para você ter insulina para injetar, né? Ou os medicamentos que você tem que comprar, tá entendendo? Verdade. E a qualidade de vida. Não Sim. vamos esquecer a qualidade de vida. O que é que vale Sempre mais? é uma coisa que Felipe? não é nem mensurável, né, Elton? Pois é, o que é que vale mais? O que é que vale mais? É você comer seu pãozinho. Eu vou fazer uma comparação aqui, o pessoal vai dizer que eu sou terrorista nutricional, mas eu vou fazer de qualquer forma. O que é que vale mais? É você. Já estou acostumado. É você comer seu pão, sua aveia, seu Dorito, seu biscoito recheado, seu leite condensado hoje. E quando você tiver com 60, 65 anos de idade, você não conseguir brincar com seus netos. Exato. Tá entendendo? Exatamente. Você não conseguir subir uma escada, um lance de escada. Você pedir ajuda, você sentar no vaso para fazer o número 2 e pedir ajuda para se limpar. Exato. Exatamente. Isso tem algum dinheiro que paga isso aí? É muito sério isso que eu tô falando. Sim. Porque a galera não pensa nisso. O pessoal eu tenho 45, a galera acha que 45 vai durar para sempre. Vai não, meu amigo. Vai não. Daqui a pouco eu tô com 50, 55, 60, 65, 70. E será que eu vou estar inteiro para fazer isso? Cara, tem que começar agora. Investir um pouco mais agora significa ter muito mais tempo lá na frente. Tempo de convivência com os filhos, tempo de convivência com os netos, de brincar com essas crianças, de ter qualidade de vida. Né? Exato. Então a gente não pode perder isso de perspectiva. O preço inclui essas questões também. Foi perfeita essa colocação aí. Eu acho que isso aí é longe de ser um terrorismo nutricional, sabe? Agora é porque, às vezes, tem gente que não gosta de escutar a verdade, né? Mas a verdade é exatamente essa que você falou. Uma vez eu fiz uma postagem assim, que uma vez me falaram que eu era radical porque eu cortei o pão de manhã, né? Aí eu disse qual é o maior radicalismo? É o cara cortar o pão do café da manhã ou o cara ir adoecendo aos poucos e ter que ir cortando o pé, o joelho, a canela, o joelho, a coxa? Por causa de um diabetes aí. Exatamente. Rapaz, o povo não gostou muito não, sabe, da postagem, mas a verdade tá lá e foi dita, né? Exatamente. E assim, cara. Aproveita quem quer. É assim, as pessoas que estão falando que isso não é uma questão, ou que estão dizendo que você é terrorista, ou que eu sou terrorista, essas pessoas não estão lá no hospital com gente se acabando vendo as pessoas com pé diabético e tendo que fazer amputação. Exato. Tá entendendo? Exato. Esse ano eu tive um amigo do meu cunhado que morreu com 41 anos de idade, meu amigo. Você falou. 41. Amputou a perna, na altura do quadril, amputação total da perna. Caramba. Uma semana depois, papocou. Liguei. 41 anos de idade. Aí você quer me dizer que é melhor você morrer com 41 comendo leite condensado do que você morrer com 80 sem ter comido leite condensado? Meu foda, amigo, né? Foda. Fala sério, bicho. Fala sério. Não existe, não. Não existe. Não existe, cara. Não existe. E a gente tem muito nutricionista falando bobeira por aí, dizendo que tem que comer, que não pode tirar a de tudo um pouco da pessoa, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Olha, assim, eu acho que a gente tem que respeitar os valores culturais, eu acho que a gente tem que respeitar os pacientes que estão à nossa frente, a gente tem que respeitar a questão cultural, eu acho muito importante. A gente tem uma questão cultural muito grande com mandioca, né, aqui no Brasil, com milho, né, é uma base cultural muito grande. Eu assisti o documentário do Câmara Cascudo, a história da alimentação no Brasil. A gente tem uma conexão muito forte com esses tubérculos, com milho e tudo mais. E eu acho que a gente tem que respeitar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Certo? Uma coisa é eu ter na minha frente...
Pode falar, pode falar. Não, uma coisa é eu ter na minha frente uma pessoa que está doente, diabética, porque já fez muita merda na vida. Independente Sim. de qual seja o tamanho do cocô que ela tenha feito, ela está doente na minha frente. Essa pessoa precisa de tratamento. Exato. Essa pessoa não precisa de tapioca e de cuscuz. Essa pessoa precisa de tratamento. Ela precisa, primeiro, ela precisa não morrer e não ser amputada. Essa é a primeira coisa que ela tem que fazer. Depois que ela estiver tratada, diabetes sob controle, longe de resistência de insulina, que mal tem ela comer uma tapioca no final de semana? Nenhum. Exato. Mas eu não posso receitar um café da manhã com tapioca ou cuscuz para uma pessoa que está precisando de tratamento. Eu só vou agravar o problema dela. Só para ela continuar comendo de tudo pouco ou porque ela é apaixonada por isso. Exato. Não é assim que funciona. Eu acho que o respeito à pessoa que está à sua frente, a um paciente, é exatamente isso. É você falar a verdade. Olha, você está doente e você vai ter que restringir algumas coisas que você gosta, que você tem costume e que lhe levaram a adoecer. Eu acho que isso aí faz parte do respeito ao paciente. E não ter que montar uma dieta colorida de 3 em 3 horas, de tudo um pouco, se o cara já se fudeu por causa disso. Desculpem o palavrão, mas... Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O cara passou a vida toda, o cara tem 40 anos de idade. Passou a vida toda se alimentando mal. Desenvolveu diabetes, está obeso, está com hipertensão e um bocado de coisa. Qual é o sentido que tem esse cara continuar comendo as mesmas coisas que o adoeceram? Pois é, concordo. Cara, concordo. Não tem. É isso que o Body Food Nutrição Funcional acabou de falar. Quanto mais grave a situação, mais rigorosa precisa ser a alimentação, precisa ser a medida. Tem aquele ditado, né, que diz que medidas extremas, situações extremas exigem medidas extremas. Sim, né? sim. Então, é isso. É isso, não tem essa história, não. Eu acabei de levar um tiro. Eu não tenho que me preocupar. Se eu acabei de levar um tiro, eu não tenho que me preocupar com uma encravada. Eu tenho que me preocupar com a bala. Exato. Tem que estancar o principal. É óbvio, eu tenho que estancar o principal. Depois que o tiro estiver resolvido, que eu estiver em recuperação, aí eu trato a unha encravada. Sim. Tá entendendo? Por aí. Exato. Papai Densa fez um comentário aqui, Henrique. Ixi, Papai Densa tá na live? Viana Ederaldo, ele comentou: amigos, foi prescrito para mim remédio para hipertensão. Estatina, né? Há 15 anos. Tomei uma semana e estou vivo com a pressão arterial controlada. Tá, porque você come bem, mas ainda fuma. Eu li o comentário só para deixar aqui registrado. Só para deixar registrado que ele tem que parar de fumar. Um desafio para você parar de fumar. Vamos fazer uma hashtag. Para Papai Densa. Vou escrever uma hashtag para ele agora. Papai Densa. Cadê? Papai Densa, pare de fumar. Tá aqui. Pronto. Hashtag. Tá aí, bora, pessoal. Todo mundo bota aí. Papai Densa, pare de fumar. Quero ver se ele não para. Agora, pressão nacional em cima dele. Pressão nacional, meu amigo. Você foi falar aí, agora você escute. Henrique, eu tenho 2 perguntas aqui. Eu posso abrir? O que é que você acha? Pode sim. Vamos lá. Bora ver aqui. Beleza. Olha o que Drica perguntou. Não seria o caso de já atualizar o guia, porque muita coisa está em mudança. Boa pergunta, viu, Tran? Essa é uma pergunta, um bocado de coisa. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Qual é a sua opinião sobre isso aí, Felipe? Rapaz, como você fala, a gente tem uma visão de uma dieta ideal que seria uma dieta com viés carnívoro. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque a gente defende, eu tenho fazenda? Não, porque a gente quer um alimento, a gente sabe que é um alimento denso nutricionalmente, certo? Então, se a gente fosse, eu acredito que você também, fazer algumas mudanças no guia de atualização, seria para esse sentido. Sim. Tipo assim, partindo do pressuposto que você já segue Densa Nutrição, já segue Henrique Altran, que você não tem a possibilidade de comer Doritos, enfim, né? Partindo do pressuposto que você já não comesse alimentos ultraprocessados, vamos falar aqui dos alimentos in natura e dos minimamente processados, que dentro desse grupo você tem como ter uma dieta boa e uma dieta ruim. Exatamente. Né?
Exatamente. Então, eu acho que uma atualização seria nesse sentido aí. Não colocaria números, mas talvez observações mais relevantes nesse sentido, de priorizar os alimentos com maior densidade nutricional, talvez Uhum. botaria, não sei. O que é que você É acha? o grande problema, sabe, Felipe, que a gente tem dentro dessa pergunta é que a questão é quem vai reorganizar isso aí. Porque Exato, também a tem gente isso. não pode esquecer que nós somos submetidos a uma política, né? E aqui Sim, a gente entra num terreno que é um terreno meio nebuloso, porque sim, eu sou sim, acadêmico de nutrição, você também, você é economista, mas a gente é submetido a uma política. E dentro da sim, política você tem pressões que vêm de todos os lados. E desde a época em que as diretrizes norte-americanas foram criadas, indústrias muito grandes foram fomentadas e subsidiadas para produzir alimentos que seguissem as diretrizes que foram criadas. Então, essas empresas que a gente citou são empresas que trabalham em cima disso e que têm uma lucratividade gigantesca. E que, por conta da lucratividade, você viu, o mapa liberou a nota, elas já correram para apoiar, porque elas sabem que aí tem uma lucratividade. Então, sim. quando você pensa numa reformulação desse guia, me vem à cabeça algo que está acontecendo esse ano, que é a reformulação das diretrizes norte-americanas. Sim. Certo? As diretrizes norte-americanas estão Você em esperava mais da reformulação, letra? né? E assim, eles fizeram uma coisa inédita nesse ano, que foi como é que chama? Eles fizeram questionários públicos, eles fizeram inquéritos públicos para que as pessoas Sim, pudessem comentar e falar o que é que elas queriam dentro disso. Só que isso aí serviu só para diminuir a pressão em um lado. Na prática, eles vão manter a mesma coisa. Porque o sim. painel, o conselho que decide isso, é um conselho extremamente influenciado pela indústria. Sim. Né? E a Nina Teicholz, que é a autora do livro Gordura Sem Medo, Gordura sem medo. ela tem uma entidade sem fins lucrativos, ela dirige uma entidade sem fins lucrativos chamada The Nutrition Coalition, né? A Coalizão pela Nutrição. E ela estava diretamente conectada nessa questão das diretrizes para tentar, de alguma forma, influenciar cientificamente as pessoas que estavam lá dentro. Mas A os gente até relatórios... achou que ia para frente, né, Fran, Isso, com a isso. gente até... Ela Cara, estando lá dentro, eu disse, rapaz, agora vai exato. melhorar. Mas ela não estava, na realidade, ela não estava lá dentro. Ela estava de fora tentando influenciar, tentando gerar algum tipo de impacto, gerar alguma coisa. E na prática, Verdade. o que é que acontece? Eu tenho um conselho cheio de pessoas que são aliadas da indústria, né? Tenho um conselho, pessoas que são veganas ou adventistas do sétimo dia. Olha que coisa incrível. Então tem vieses muito poderosos para essas diretrizes saírem. Eu tenho até a sugestão, pasmem, as diretrizes norte-americanas hoje sugerem que as gorduras saturadas, as melhores gorduras para o nosso corpo, aquelas que mais nos fazem bem, aquelas que nos mantêm em forma, sejam ingeridas no máximo em 10% das calorias. E as diretrizes já foi discutido que elas devem chegar a 7%. Eles querem diminuir ainda mais. É tipo assim, a gente tinha muita gordura saturada sendo ingerida, a gente diminuiu para 10%, a obesidade aumentou, as doenças coronarianas aumentaram, as doenças cardiovasculares, o câncer aumentou. Cara, olha como é que funciona a cabeça, eu não consigo entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas. Gordura saturada lá em cima, doença cardiovascular aqui embaixo. Diminui-se a gordura saturada, aumenta-se os óleos de semente, aumenta o açúcar, as doenças cardiovasculares aumentam e a resposta para isso é temos que diminuir mais as gorduras saturadas. Henrique, na verdade a gente sabe o que eles têm na cabeça, né? Na verdade a Isso, gente sabe. sabe? Claro. O O interesse interesse é é muito muito grande. grande, né? As empresas são muito poderosas, né? Você São. pega empresas como a Nestlé, como a Coca-Cola, são empresas que tiram e colocam o governo, cara. Sim, 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 sim. Entendeu? Verdade. Tira e coloca o governo. Bota o governo para fora, bota o governo para dentro. Fácil. Influencia a ONU. Olha só. Influencia a OMS. Tá entendendo? Uma empresa como a Monsanto. A Monsanto detém
a maior parte da produção de soja do mundo. A patente de diversos tipos de semente que são utilizadas, sementes transgênicas que são utilizadas. Olha Tu acha só. que uma empresa dessa quer que diminua o consumo de óleo de soja? Claro que ela não quer. E ela vai fazer o possível para não querer. Pessoal, é porque assim, vocês que nasceram antes, vocês que nasceram mais ou menos na minha época, década de 70, eu nasci em 75, né? O Felipe é mais novo, mas talvez ele ainda lembre de alguma coisa disso, acho um pouco provável. A gente teve uma época onde você tinha propaganda de cigarro e propaganda de cigarro em revista e em televisão. Você chegou a pegar essa época, Felipe? Não, mas eu quando era criança, eu lembro de ver tipo jogador fumando e como se fosse uma coisa atrelada à saúde. Eu me Exatamente. recordo, disso aí. Exatamente. Eu achava maravilhosas as propagandas de uma marca de cigarro que ainda existe hoje em dia, chamada Hollywood. O cigarro do sucesso. O cigarro do sucesso. Hollywood é o sucesso. E as propagandas eram umas coisas assim, belíssimas. Da galera feliz, da galera de esqui, da galera de rally. Cara, era um negócio que você dizia, porra, se eu fumar você desse jeito, eu quero fumar. Sim. Tá entendendo? E aí o que aconteceu? Henrique, aquelas propagandas da Coca-Cola de fim de ano. Meu amigo, você parece que tá vendo um filme da Disney. Você se arrepia todo dia. Tão bonita Exatamente. a propaganda. Exatamente. Que é. A Jana tá falando. E as músicas, exato. Então, a gente tinha essas propagandas de cigarro. Agora, olha só como é interessante. Quando, na década de 70, década de 80, a gente teve a confirmação de que o cigarro é o principal o cigarro é o principal causador de câncer de pulmão, o que é que acontece? O que é que aconteceu? As indústrias do tabaco começaram a negar. Gente, tem filmagem dos CEOs das indústrias sob juramento na frente dos senadores dos Estados Unidos, dizendo que não sabiam que cigarro causava mal para o pulmão. Os caras mentem descaradamente. É descaradamente, rapaz. Tá entendendo? E as técnicas que eles utilizavam era a seguinte: eles se associavam com cientistas, com grana, para os cientistas dizerem que a culpa não era do cigarro. A culpa era da pessoa que estava fumando demais. Sim. Tá entendendo? Adivinha quem usa essas mesmas técnicas? A indústria dos ultraprocessados. E assim, as pessoas, tem gente que diz assim, Henrique, tu fala isso, mas tu não dá nome aos bois. Gente, não precisa dar nome aos bois. Vai no meu feed, tem pelo menos uns 3 ou 4 artigos publicados em revistas científicas com abertura de e-mails mostrando o papo dos dois. Tem um instituto chamado ILSI, Instituto Life Sciences, International Life Science Institute. É o Instituto Internacional das Ciências da Vida. Esse instituto está atrelado a Monsanto, está atrelado a BASF, está atrelado a Nestlé e uma série de outras empresas. Life Science com ultraprocessado. E há registros de pagamento dessas indústrias, entendeu? E tudo isso está lá no meu feed. Só você correr, você vai lá. Tem vários posts sobre esse assunto. Então a indústria está usando a mesma coisa. Eu tenho fé, não na minha geração, na nossa geração, que a gente não é tão distante assim de idade. Eu tenho fé que na geração dos meus filhos, a gente vai ter uma mudança drástica, não uma proibição, porque eu acho que a gente não vai chegar a isso, mas uma mudança drástica como a gente tem na questão do cigarro, onde hoje você é proibido de fumar em ambiente fechado, você é proibido de fumar em avião, você é proibido de fumar praticamente em todo canto. Você tem que sair de onde você está e ir lá para longe para fumar. E você, quando vai comprar, você não tem mais propaganda. E quando você vai comprar o cigarro, você tem lá aquelas fotos horríveis. Né? Então eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Vai demorar, não vai ser fácil. Tá? Porque hoje, eu e você, Felipe, hoje a gente faz parte dos cientistas e dos pesquisadores que na década de 80 diziam que o cigarro fazia mal. Sim. E a maioria não acreditava. Tá entendendo? Hoje nós fazemos parte desse grupo. O que vai acontecer, talvez daqui a uns 20, 30 anos, é que a gente vai ter lá na latinha de Coca-Cola, a gente vai ter lá a inscrição. Esse produto contém açúcar, pode te dar diabetes, você pode perder seu pé.
A foto de um cara com E a foto de um cara com a perna amputada, ou com um pé diabético, alguma coisa do tipo. Talvez a gente chegue nesse ponto, né? E eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz, o tipo de trabalho que essas pessoas que estão na nossa audiência hoje, elas fazem literalmente parte da rebelião por conta disso, entendeu? Porque a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa, né? Sim. É por aí. Se cada uma dessas 90 pessoas amanhã comentarem com alguma outra pessoa sobre isso, divulgar o seu vídeo no IGTV, divulgar esse vídeo no IGTV, divulgar o podcast Rebelião Saudável, divulgar o nosso 180 perfil. Pessoas. Exatamente, divulgar o nosso perfil, mostrar, eu faço nutrição e o professor meu mostra o meu perfil, mostra o perfil do Felipe, tá entendendo? A gente procura postar tudo muito embasado, com muito substrato científico, exatamente para que as pessoas possam ver quem tu tá falando da nossa cabeça. A gente está falando com certeza do que acontece e as possibilidades que a gente tem de melhorar tudo isso. Sim, certeza. Perfeito. A Jana disse que fez isso agora. Muito obrigado, dona Jana. A Jana é um entusiasta. Eu adoro a Jana. É demais, viu? Também gosto dela. Deixa Cara, eu ver acho que a gente já pode ver se tem mais alguma pergunta pra gente ir encerrando, né? A live foi show de bola. Gostei muito do nosso papo. Falamos verdades de novo, hein, Henrique? De novo. Beleza. Deia comentou aqui, ó. Eu não tenho essa esperança, Henrique. As pessoas estão cada vez mais vivendo prazeres momentâneos. Com a comida assim. Infelizmente, essa questão hedônica existe bastante. Mas se a gente analisar, sabe, Deia, as medidas que foram tomadas contra o cigarro, elas diminuíram bastante a incidência do fumo. Né? Hoje é difícil você ver pessoas fumando. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive nos Estados Unidos em dezembro. E algumas pessoas, amigos meus, já foram para a Europa e eles disseram que nós somos muito avançados nessa questão. Sim, né? Verdade. Nós brasileiros somos muito avançados nisso. O que se fuma nos Estados Unidos e na Europa não é brincadeira. Né? E a galera vizinho aqui na Argentina. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação muito mais interessante. Muito mais interessante. Sim. Então, isso já proporcionou uma mudança. O nosso trabalho aqui é alertar para que a gente tenha cada vez mais pessoas. Elvis. Esse Elvis é demais, viu? Para que a gente tenha cada vez mais pessoas falando a mesma linguagem. Tá entendendo? Evitando tomar refrigerante, não comendo ultraprocessado, né? Divulgando essa mensagem da comida de verdade. Se a gente conseguir trabalhar isso, né? Porque o Elvis falou uma coisa interessante agora, ele falou que essa live vai para as piores da semana. É engraçado isso porque tem uns Nutri aí que são, a gente chama de Nutri Kit Kat, né? Os Nutri que ficam querendo que, né? Nutricionista Nutella. E assim, gente, a gente devia se unir, nós, nutricionistas, a gente devia se unir contra ultraprocessado, contra a indústria de ultraprocessado. A questão aqui não é se é o alface ou se é a carne, ou se é a batata inglesa ou se é o fígado. Não é essa a questão. A questão é o Dorito sabor churrasco. Exato. É o Oreo e o Negresco. Essa é que é a questão. É a Coca-Cola. É o Guaraná Antártica. Essa é a questão. E aí fica 2 nutricionistas brigando. Eu não me incluo nisso aí, porque eu não brigo. Né? Eu bloqueio, é mais fácil. Fora. Eu preservo as minhas adrenais. Eu não quero ficar produzindo cortisol à toa. Tá entendendo? Porque nenhum cortisol produzido por mim vale a pena gastar com esse tipo de pessoa. E os caras ficam brigando porque o cara quer sugerir bater macro, bater nutriente com Nutella, com leite condensado, com sucrilho. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Meu irmão, fala sério. É uma piada, né? É uma piada. Então, piada Elvis total. Que piada falou aí, Elvis que falou aí é um nutricionista decente aí. Então, isso, Elvis é um nutricionista raiz, que trabalha com comida de verdade. É tão raiz que ele é cabeludo, assim, que nem o Homem das Cavernas. E toca violão. E toca violão também? Rapaz, tem que fazer um show dos Nutri.
Você toca também, ele toca. Dá Dá pra fazer certo, um dá negócio certo. legal. Você toca, você Eu vai toco pra porra nenhuma. bateria. Eu- Eita. Altran, beleza. Eu acho que a gente Beleza. já, a gente Podemos encerrar conseguiu, agora, né? a Conseguimos gente responder todas as conseguiu dúvidas. falar tudo, respondemos todas as dúvidas. A gente Legal. tinha E eu acho que combinado essa. 1 hora, Já deu 1 hora e já vai 25, né? 1h25. Eu acho que essa polêmica dos ultraprocessados ainda vai ter muito pano para as mangas, né? Já teve um abaixo-assinado que circulou aí, que os nutricionistas assinaram e já conseguiram meio que um efeito reversão do mapa, né? O mapa já disse, Sim, não é bem assim, eu acho que, né? Já teve sim, 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 essa sim, sim, questão. Então, eu acho que a sim, gente consegue. Eu acho que a questão, pessoal, é a gente se inteirar desses assuntos, tá? Não sim. ache que isso não afeta você. Afeta, Afeta, porque afeta afeta sim. o lanche do seu filho no colégio, afeta a Exato. comida que você vai comer no hospital quando por acaso você tiver que se internar, afeta a disponibilidade dos alimentos Sim, quando você for no supermercado, né? Então isso sim, afeta. exato. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Beleza, Henrique Altran. Eu vou liberar para você voltar para a festa. Ah, vou Beleza? voltar mais não. Agora eu vou voltar para minha cama agora e dormir. Muito Sou bem, o cara muito que durmo bem. cedo. Eu também durmo cedo, porém hoje eu ainda vou ter que montar um relatóriozinho aí pro meu estágio, então acho que eu vou dormir um pouquinho Ah, mais tarde, né? boa sorte para você. Próximo ano o senhor estará nos Não estágios. precisa Você me vai agorar, lembrar. né, macho? Esses Não, mas vai ser legal, vai estágios. ser legal. A gente vai, eu vou tentando me divertir ao longo do caminho, entendeu? Porque eu acho que Com o mais certeza. importante, cara, é a jornada, né? Se a gente consegue Certeza, a certeza. jornada, fica tudo mais light. É isso aí. Beleza. Cara, obrigado por tudo. Para a Valeu, galera que Altran. estava aqui com a gente, toda quinta-feira, o horário tá a combinar, porque a gente tá aí, né, Sim, nessa questão, o sim. horário tá a combinar. Mas assim, toda quinta-feira, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter uma live aqui que vai ficar gravada no IGTV do Felipe e no podcast Rebelião Saudável, tá? Então amanhã a Exato. gente já divulga os links pra galera. Valeu, Altran. Boa Valeu, noite aí, Filipão. boa noite, Gabi. Abraço Obrigado, grande. Jana, Elvis, Tchau, todo mundo. tchau. Tchau, Valeu. Jana.